Só alegria, beleza pura, e hoje é dia de falar de Pinochet. Em 1970, uma chapa unindo as esquerdas do país chileno, liderada pelo Salvador Allende, conseguiu ganhar as eleições e implementou uma política estatizante no Chile na década de 70, né? Onde você tinha a nacionalização das empresas estrangeiras e uma política nacionalista de esquerda. E como todo governo de esquerda aí que tende a ser nacionalista e se desprender aí do imperialismo americano, o governo de Salvador Allende começou a sofrer certa pressão movida aí por setores opositores aí, financiados também com apoio dos governos norte-americanos. Lembrando que a gente está falando de um período aí de Guerra Fria, né, em que os Estados Unidos aí, para tentar manter os países da América Latina aí no caminho do capitalismo, financiou aí diversas ditaduras militares, o que matou aí milhares ou até milhões de pessoas. E do outro lado você tinha também os soviéticos aí promovendo revoluções comunistas, inclusive em países da América também, né? Você tinha partidos comunistas aí em quase todos, praticamente todos os países da América Latina. Em 11 de setembro de 1973, após 3 horas de bombardeio, né, o exército chileno cercou ali o Palácio de la Moneda, que nome bonito, né? Palácio de la Moneda, e bombardeou ali o prédio durante 3 horas, e durante essas 3 horas aí acabou-se aí, né, com a vida de Salvador Allende, né, que até então as visões históricas elas divergem um pouco, né, porque tem aqueles que falam que Salvador Allende foi suicidado, ou seja, suicidaram ele, e tem aqueles também que falam que Salvador Allende, na verdade, ele acabou se suicidando. Antes depois, aí, com a exumação do corpo, aí, chegaram à conclusão de que realmente ele cometeu um suicídio, né, durante o ataque de 3 horas do exército chileno, aí, comandado pelo monstruoso Pinochet, Augusto Pinochet. Pinochet, então, essa figura que parece ser tão importante para a política nacional brasileira, então começou aí um governo aí autoritário, ao contrário do que aconteceu no Brasil, né? No Brasil houve uma ditadura militar, mas houve eleições diretas que revezaram os presidentes no poder. Na ditadura chilena não, você teve aí de uma tacada só o Pinochet indo até o fim da ditadura, e você tem aí, como toda ditadura, certas características aí que são presentes, né, em regimes desse período, né? Primeiro, governo autoritário. Ou seja, você praticamente não tinha liberdade de expressão, você não tinha liberdade de questionar o governo, e você vivia sob uma certa censura, né? Se você não concorda com o governo, você acaba sendo desligado do sistema, né? Você acaba sendo perseguido. 2. Você tem a famosa caça aos opositores. Os partidos políticos de esquerda começaram a ser perseguidos e criminalizados. Isso aconteceu também no Brasil, né? No Brasil, os partidos que eram mais voltados à esquerda foram perseguidos durante a ditadura militar e acabaram caindo na clandestinidade. E 3, você tem aí, coincidentemente ou não, um alinhamento aos Estados Unidos da América. Ou seja, todas essas ditaduras de extrema-direita implementadas no continente latino-americano, elas eram todas alinhadas ao governo norte-americano. Ou seja, os Estados Unidos queriam fazer uma reserva de capital, queria garantir o seu mercado consumidor, e para isso aí instaurou aí ditaduras aí por diversos países da América Latina. Então, governo aliado aos americanos, caça aos opositores, autoritarismo, essas são características de uma ditadura. Puxa, eu não consigo imaginar um país que esteja acontecendo essas coisas nesse exato momento. Eu, sinceramente, não consigo. O governo do Pinochet foi baseado na cartilha neoliberal, que aconteceu muito antes mesmo do governo de Margaret Thatcher, que era muito conhecido na década de 80 aí, por implementar o neoliberalismo e agravar a situação social na Inglaterra. O Pinochet já fez isso na década de 70 lá com os famosos Chicago Boys, ou seja, eram jovens, né, na casa de seus 20 anos de idade, que estudaram economia pela PUC, Universidade Católica do Chile, e com isso eles acabaram tendo a sua pós-formação na Universidade de Chicago. Por isso o nome de Chicago Boys é a cartilha do neoliberalismo escrachado, ultrapassado, né? Nem os liberais usam mais essa cartilha aí, porque foi provado aí que ela causa um grande agravamento social, as pessoas mais prejudicadas economicamente, elas acabam tendo seu problema atenuado. Então você tem aí uma série de medidas que tornam o crescimento econômico a curto prazo, mas a longo prazo tem
uma consequência muito desastrosa. Mais de 3 mil pessoas foram mortas ou desapareceram no Chile. Ou seja, são aquelas pessoas que eram consideradas opositores. Ah, mas só matou vagabundo. Não, a ditadura militar ela persegue opositores. Hoje você pode não se encaixar no papel de opositor, mas amanhã ou depois, se você fizer críticas ao governo, você pode se encaixar em um papel de opositor e pode ser levado a ser preso, assassinado e por aí vai, né? Lembrando que uma ditadura militar você não tem para onde correr porque ela é marcada pelo desrespeito aos direitos humanos. Mais de 40 mil pessoas sofreram alguma espécie de abuso físico, ou seja, foram torturadas, tanto física como psicologicamente, né? A ditadura militar, a gente sabe que a tortura também ela tem esse QI psicológico e acaba destruindo a vida da pessoa. Pinochet ele tinha um tratamento aí, entre aspas, especial aí para as opositoras do sexo feminino, que era o quê? Que era... Isso é até difícil de falar, né? Que é uma situação bem delicada, mas o exército, sob a liderança do Pinochet, promovia estupros em massa de opositoras. Bom, eu não sei em qual país do mundo que se considera civilizado isso pode ser aceitável ou até ser alvo de elogios, né? Mas você estuprar opositores, isso é algo que é extremamente grave. E mais do que estupro de opositoras, sob a tutela do governo Pinochet eram colocados ratos em vaginas de mulheres que se colocavam em oposição ao governo. Você acha que isso é digno de elogio? Bom, eu não. Outra característica aí do governo Pinochet também que foi que você teve queimadas de bibliotecas, ou seja, as pessoas passaram a ver livros como algo perigoso. Livros, quando os livros começam a ser encarados de maneira mais perigosa do que com armas, é porque a sociedade está indo para o espaço e tem alguma coisa realmente muito grave. Dentre os livros queimados, você teve muitos livros que eram daquela parte das artes que trabalha com cubismo. Então qualquer livro que trabalhava ali com arte do cubismo, ele era queimado porque os gloriosos militares chilenos acreditavam que faziam alguma referência a Cuba. Então você também tem um anticubanismo dentro da ditadura Pinochet. Devido à enorme pressão popular, Pinochet acabou convocando em 1988 um plebiscito para saber se as pessoas queriam continuar ou não com a ditadura Pinochet, né, com esse governo dele louco. E 56% da população aí bateu o pé e falou que não queria de jeito nenhum a manutenção da ditadura militar. Pinochet, então, ele acabou se afastando do poder, porém ele não se afastou da política, porque ele continuou mantendo o seu cargo de chefe do exército e acabou mantendo o cargo também de senador vitalício. Ou seja, então, mesmo não estando na política chilena, ele acabou interferindo ali no cenário político chileno aí durante muito tempo. Em 1998, Pinochet foi preso em Londres, né, pela Interpol aí, sob acusação de crimes contra aí os direitos humanos, crime contra a humanidade, né? Então ele acabou sendo preso, ele acabou ficando alguns dias em Londres preso, ele definhou misteriosamente, né? A sua saúde clínica, o seu estado clínico, melhor dizendo, acabou definhando, né? Ele passou a andar de cadeira de rodas, ficou no estado cadavérico e acabou pedindo transferência para o Chile. E quando ele pisou no Chile, ele saiu do helicóptero, abraçou, beijou pessoas e continuou tocando a sua vida aí. Né? E ele ficou respondendo por alguns processos, por exemplo. Ele foi acusado de ter contas no exterior. Pinochet foi acusado de ter mais de 27 milhões de dólares em contas secretas no exterior. Né? Então a ditadura também tem essa característica de transparecer que não existe corrupção, sendo que a corrupção está comendo solto a todo momento ali. A diferença é que a corrupção numa ditadura ela não é investigada. Outro ponto foi os crimes contra a humanidade. E outra alegação também que caiu sob as costas do Pinochet foi o quê? Foi o enriquecimento ilícito com produção de cocaína em laboratórios secretos espalhados pelo Chile. Isso, Pinochet ele foi ligado sim a tráfico de cocaína dentro do território chileno. Ou seja, a ditadura militar também ela carrega essa característica muito importante aí, que é o falso moralismo. Em 10 de dezembro de 2006, 10 de dezembro, que aliás é uma data que é tida como uma data para celebrar os direitos humanos, o Pinochet morreu. Né? Ele foi abraçar o capeta
decorrência de um ataque cardíaco e foi enterrado sem nenhuma honra de ex-presidente no território chileno. A presidente na época ainda era Bachelet. Trazendo para os dias de hoje, na semana passada, Bachelet, né, que agora ocupa um cargo na ONU relacionado a direitos humanos, acabou criticando aí a falta de abertura democrática dentro do Brasil. E o querido candidato eleito ele acabou fazendo críticas a Bachelet, que foi torturado durante a ditadura do Pinochet, e críticas também ao pai da Bachelet, que foi criticado e morto durante a ditadura do Pinochet. E, aliás, ainda o candidato eleito do Brasil acabou aí tecendo elogios a um ditador que eu acabei de mostrar para você aqui os fatos que, assim, não tem. Algumas pessoas consideram o nosso candidato eleito como um grande sarrista. Ah, ele é um tirador de sarro, ele é um tiro para ver. Pessoas, não dá para fazer brincadeiras com certas coisas, né? Ainda mais quando você ocupa um cargo tão grande como o presidente da República. A verdade é que esse tipo de piada não tem graça.